Meus caros, para que vocês não fiquem enferrujados nesse período de quarentena, eu vou gravar aqui as soluções de alguns exercícios do simulado que está disponível na página do curso, né? Eu escolhi aqui um exercício, que é a pergunta 5, que tem muito a ver com a nossa conversa da última aula, tá? É um limite que envolve no numerador uma função trigonométrica, né, essa diferença de tangente menos o seno, e no denominador eu tenho um polinômio, né? Que tipo de expressão a gente estudou na última aula e que tem um pouco a ver com esse quociente, né? É o limite de seno de x, sobre x quando x tende a zero. A gente chamou esse limite de limite fundamental, né? A gente descobriu que ele valia 1. Na última aula, a gente também estudou o seguinte exemplo, né? O limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. A gente calculou esse limite e descobriu que ele vale 1/2, né? Nesse tipo de problema, existem várias ferramentas que você poderia usar. Infelizmente, como nós estamos no começo do curso, você não tem muitas opções. Basicamente, o que você pode fazer para comparar essas funções trigonométricas com o crescimento de polinômios, né, é tentar reescrever tudo em função do quociente seno de x sobre x e usar esse limite fundamental, né? Foi isso que nós fizemos nesse exemplo 2 da última aula. A gente multiplicou numerador e denominador por 1 mais cosseno de x e fez aparecer de alguma forma esperta, né, esse quociente seno sobre x, seno de x sobre x. Pô, vamos tentar fazer isso nesse exemplo, nessa pergunta 5, né? Então a gente quer calcular o limite quando x tende a zero de tangente de x menos seno de x sobre x ao cubo, né? A tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então eu posso tentar fatorar aqui no numerador o seno de x. Isso aqui é igual ao limite de seno de x 1 sobre o cosseno de x menos 1 sobre x ao cubo, quando x tende a zero. Bom, vamos calcular aqui no cantinho quanto é que é essa diferença 1 sobre o cosseno menos 1, né? Então, 1 sobre o cosseno de x menos 1 é a mesma coisa que 1 menos cosseno de x sobre cosseno de x. Então, o que eu vou fazer agora? Diante dessa fração, eu vou separar esse denominador do numerador, tá? Então, isso aqui vai ser reescrito como o limite x tende a zero. E vou separar o numerador primeiro, né? 1 menos cosseno de x, tá? Sobre alguma coisa, que eu não sei o que ainda, multiplicado por seno de x, está no numerador aqui também, né? Multiplicado por outra fração. Tá? Aí o que vai ficar no denominador do seno de x? Bom, como eu tenho x ao cubo aqui, eu vou emprestar para ele uma parcela x. Porque isso aqui já lembra o meu limite fundamental, né? Para esse termo, como vai sobrar x2 daqui, né? Eu vou deixar as outras duas parcelas x2. Então, o que é que falta para esse produto de frações ser igual à fração anterior, né? Bom, eu não escrevi ainda o termo cosseno de x, né? Então eu tenho que reescrevê-lo aqui, em algum lugar. Então ele vai ser o denominador da última fração, né? E como eu já gastei todas as parcelas dos numeradores, eu vou escrever o número 1 aqui. Então você pode verificar que esse produto de três frações coincide com esse quociente aqui da última linha, né? Bom, enquanto vale esse limite? Ele é igual a 1/2, o que a gente calculou na última aula, né, no último exemplo, multiplicado. O limite desse seno de x sobre x é 1, limite fundamental, e aqui é 1 sobre cosseno de zero, né, porque a função cosseno é contínua. Cosseno de zero é 1, então esse limite vale 1. Então a resposta final é 1/2. Está na letra D. Então com isso a gente termina de resolver a questão 5. Tá? E tem mais um exemplo interessante para praticar o limite fundamental. Tá bom?